Oi pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada nós aprendemos um pouquinho mais sobre como era a vida das pessoas na Europa entre os séculos 17 e 18. E vimos que muitas pessoas não estavam nem um pouco satisfeitas ou felizes com a forma que elas viviam, com a situação em que elas estavam. De repente começaram a surgir novas ideias, novas conversas. As pessoas passaram a se unir para falar ali sobre essas ideias e juntas então conseguir de alguma forma transformar ali a vida delas. E essa transformação, esse boom, vai acontecer na França em 1789. A partir de 1780, a situação da população na França começou a piorar cada vez mais. As plantações ali não estavam dando certo, tinha pouco alimento por causa de alterações climáticas. Se não tem produto, não tem como vender, não tem dinheiro, não tem produto para comer, as pessoas passam fome. Se as pessoas não têm dinheiro, nós temos pouca arrecadação de impostos. E o rei, ele precisava de mais dinheiro e teve a genial ideia: por que não aumentar os impostos, né? Oi? E como o terceiro estado, que era abaixo ali da pirâmide, os burgueses e os camponeses pagariam esses impostos se nem dinheiro eles tinham? Os burgueses, então, eles vão começar ali a se unir, a se organizar para acabar com o poder monárquico, acabar com o poder do rei, ou pelo menos com o poder absoluto do rei. Mas eles só vão conseguir isso com a ajuda dos camponeses, lembrando que esses dois grupos formavam a maior parte da população francesa. A situação estava tão crítica que a burguesia começou a questionar a nobreza, a questionar então a aristocracia, porque a nobreza, ela meio que barrava ali o que os burgueses poderiam ou não poderiam fazer, e lembra que os nobres também não pagavam impostos. Mas os nobres também não estavam numa situação tão boa nesse período. E eles vão questionar quem? Vão questionar o rei. Porque o nobre, ele não trabalha. O dinheiro que ele recebe vem do Estado, vem do governo, vem do rei. E eles vão questionar então a falta desse recurso. E tudo isso, esses dois grupos ali, um questionando o outro, que questiona o rei, vai virar uma bola de neve. E é esse movimento então que vai colocar fim ao governo desse rei, ou pelo menos a colocar fim no governo monárquico absolutista. Para tentar resolver o problema da crise econômica, o rei propôs ali que o segundo estado, que era a nobreza, pagasse impostos então assim como o terceiro estado, assim como os burgueses e os camponeses. Mas eu acho que a nobreza não gostou nem um pouquinho disso, né? Eles decidiram então fazer uma reunião, convocar geral, convocar todo mundo e fazer ali a reunião dos Estados Gerais. Esse tipo de reunião não acontecia há mais de 100 anos. E eles fizeram essa reunião então para conseguir decidir se eles teriam ou não que pagar os impostos. E quem participava dessa reunião? Participavam dessa reunião o clero, que é o chamado primeiro estado, os nobres, a aristocracia, ou seja, o segundo estado, e também os burgueses, que representavam então tanto os burgueses quanto os camponeses, mas somente os burgueses faziam parte então ali das reuniões dos Estados Gerais. E o voto nessas reuniões, como que ele era contado? Era um voto para cada um. Um voto do clero, um voto dos nobres e um voto da burguesia, do terceiro estado. Ou seja, nem o nobre e nem o clero queriam pagar impostos. Eles iam fazer o que? Eles iam lá conversar bonitinho, iam falar: vamos decidir ali que a gente não vai pagar impostos. Mesmo
que os burgueses queiram que a gente pague impostos, nós estamos em 2 e eles em 1, ou seja, estamos em maioria e não vamos precisar pagar impostos. Mas o terceiro estado já sabia disso. Eles falaram, eles estão achando que eles vão ser mais espertos que a gente. Não vão nada não. E se, em vez da gente contasse um voto para cada grupo social, a gente colocasse ali os votos por cabeça? Cada pessoinha que estava ali na reunião dos Estados Gerais contaria então um voto. É óbvio que o terceiro estado ganharia, porque eles eram então a maior parte da população. Eles até tentaram, mas ninguém deu ouvidos ali para o pessoal do terceiro estado. Eles acabaram ficando ali excluídos. O terceiro estado, então, que participava dessa reunião dos Estados Gerais, a burguesia, era então um grupo, mas era um grupo que era dividido em 2 partes. Nós temos então os burgueses girondinos e os burgueses jacobinos. Qual que era a diferença de pensamento entre cada um desses grupos? Os girondinos é o grupo então que a gente pode chamar de alta burguesia. Alta porque eles estavam lá em cima, eles tinham mais recursos. Eles tinham uma visão política um pouco mais moderada. Vamos devagar aí, a gente não precisa fazer aí um grande alarde para conseguir a mudança. Já os jacobinos é o que a gente pode chamar de pequena burguesia. Eles eram burgueses, eles tinham uma condição financeira melhor, mas eles estavam mais próximos das camadas mais pobres. E eles achavam então que o poder ali tinha que ser alcançado de forma radical. Não que a gente vai fazer uma revolta, uma revolução, vai matar o rei e vai alcançar ali o poder de forma radical. Então esses 2 grupos, eles tinham pensamentos diferentes. Mas o objetivo deles, o que eles queriam alcançar, era a mesma coisa, que era acabar com os privilégios e derrubar o poder monárquico, ou pelo menos a monarquia absolutista. E apesar das diferenças, eles vão então se unir nesse processo. Diante da reunião dos Estados Gerais, onde os burgueses tinham ficado lá excluídos, eles decidiram que isso tinha que mudar. Eles decidiram que a partir daquele momento que excluíram eles ali, eles iam agir, eles iam fazer as coisas acontecerem. E eles só conseguiriam fazer isso com o apoio das camadas mais pobres, com o apoio dos camponeses e das pessoas mais pobres que viviam também nas cidades. Lembrando que todos esses eram a maior parte da população francesa. Os burgueses então decidiram que eles iam criar uma constituição para a França, um conjunto de leis. E o rei, ele ainda seria rei. Só que o poder dele seria limitado, ele também teria que obedecer essas leis. E as pessoas, de acordo com as leis, poderiam ser livres, teriam direitos. Eles então começaram a conversar, a se unir e a formar então ali um grupo, a chamada Assembleia Nacional. No dia 14 de julho de 1789, o preço dos alimentos lá, lembra que eu falei da crise? Aumentaram 75%. Meu Deus, até parece a situação que a gente está vivendo agora. E além disso, nesse mesmo dia, o rei da França, Luís XVI, descobriu que os burgueses estavam se unindo e que eles tinham criado a Assembleia Nacional. E ele decide então reprimir, forçar ali aquele movimento para que ele tenha fim, para que os burgueses parem de querer exigir aquelas coisas. Diante de tantas coisas abusivas, o aumento dos preços e o governo querendo mandar em tudo, o terceiro estado então se uniu, destruiu, saqueou vários lugares da França. Mas o acontecimento mais importante desse dia, 14 de julho de 1789, é o que a gente chama de queda da Bastilha. A Bastilha, ela era então uma prisão real ali. Era um
lugar que realmente marcava ali o poder do rei. Porque lá ficavam presas as pessoas que eram contrárias ao poder real. Pessoas que falavam que eram contra o absolutismo monárquico, iam presas e ficavam lá, simplesmente às vezes por dar a sua opinião sobre isso. Então, o fato do terceiro estado ter ido até aquele lugar, por mais que aquele lugar não fosse mais tão forte igual era antes, mas ter atacado aquele lugar, ter invadido aquele lugar, representa então como se eles estivessem indo contra, como se eles estivessem atacando o próprio poder monárquico, o próprio poder absolutista, o próprio poder real. E além disso, depois que aconteceu isso, a situação ainda piorou, com os camponeses ali espalhados, tacando fogo até em castelos. Mas a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Sabe por quê? Lembra lá do feudalismo? Que tinha lá o senhor feudal, o nobre, os servos. Então, a servidão, igual existia lá no feudalismo, ainda existia em alguns locais na Europa, em especial na França. E graças a esse processo revolucionário, a Assembleia Nacional Constituinte conseguiu então abolir, colocar fim na servidão, na França pelo menos, e proibi-la então lá. Mas isso ainda foi um processo, pois alguns servos ainda tiveram que pagar alguns valores aos seus ex-senhores. Em 26 de agosto de 1789, é aprovada então, por essa Assembleia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse então vai ser um documento que vai garantir liberdade e igualdade perante a lei e também direitos como a segurança e a propriedade. O camponês ele teria sim o direito de ter ali o cantinho de terra dele, se ele trabalhasse e conseguisse comprá-lo. E vocês lembram que eu comentei que os iluministas, eles eram contrários ao sistema econômico utilizado nesse período? Você lembra qual que era? O mercantilismo. Exato. E eles começaram a ficar felizes, porque conforme o poder real foi diminuindo, conforme os nobres também, os mais ricos, foram perdendo o poder, o mercantilismo vai ter então o seu fim. O capitalismo, que é o sistema econômico que a maioria das nações utilizam até hoje, vai ganhar cada vez mais espaço. Em 1791 é promulgada então, é declarada a nova Constituição Francesa. Nela então, os poderes e os privilégios do clero e da nobreza vão ter fim. E agora nós temos então uma monarquia constitucional. Ou seja, é monarquia, o rei, ele ainda vai ser o rei, mas ele, assim como o restante da população, terá que seguir a Constituição. Ele não vai lá elaborar uma lei sozinho simplesmente para se proteger de alguma coisa. Ele tem que seguir aquilo que está posto. E com essa mudança, com essas leis, é colocado fim então no poder absolutista. E as pessoas, elas poderiam votar. Só que o voto nesse período, ele era censitário, ou seja, somente pessoas que tinham ali um padrão de vida melhor, que tinham mais dinheiro, que tinham uma maior renda, poderiam votar. O que ainda era uma parcela bem pequena da população. Mas a maioria dos burgueses se enquadrava nesse critério. Então, a partir desse momento, a Revolução Francesa vai ser liderada pela burguesia. É óbvio que nem o rei, nem o clero e nem a nobreza ficaram felizes com todas essas mudanças. E eles ainda vão tentar ali algumas coisas para desfazer isso. Eles vão pedir ajuda para outros países, para que esses outros lugares mandem um exército. E daí todos juntos eles vão lutar então para fazer uma bagunça na França e fazer com que a revolução tenha fim. O rei e a rainha, para se proteger de tudo isso, eles vão fugir. Mas todo esse
desenho feito ali pelo rei e pela rainha para manterem o seu poder não vai dar certo, porque a população vai se unir, vai pegar em armas para proteger então a liberdade delas e proteger a França. Por mais que o rei e a rainha tentaram fugir, eles foram descobertos e foram presos. Agora, o que vai acontecer depois disso? Quais serão os próximos capítulos dessa revolução? Você acompanha no vídeo da semana que vem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei, de compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e ative já o sininho das notificações para não perder o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!